Falar sobre política e cidadania para crianças de 8 a 10 anos de idade é tarefa difícil. Até mesmo adultos têm dificuldades em entender certos conceitos que aparentemente são simples, como ditadura ou democracia. Pois olha que boa notícia. Para comemorar o aniversário de 20 anos, a editora Boitempo acaba de lançar um selo infantil, Boitatá, justamente para explicar para as crianças assuntos que geralmente são considerados coisa de gente grande. E para conversar com a gente sobre essa coleção, está aqui no estúdio a Thaisa Burani, da editora Boitempo. Boa noite, Thaisa. Boa noite. Só explicando melhor, então, a coleção Boitatá é uma coleção para crianças e dentro dessa linha existe essa coleção de livros sobre cidadania e política. Isso, Livros para Amanhã, que é uma coleção que a gente, na verdade, trouxe da Espanha. Nós traduzimos, é uma coleção que foi publicada lá, que resolveu ser a nossa coleção de estreia do selo Boitatá. E por que lançar uma coleção como essa de livros sobre política para crianças? Quando a gente pensou em fazer o selo infantil, uma das ideias era justamente fazer uma Boitempo para crianças, ou seja, tentar pegar esse nicho de ciências políticas, de sociologia, essas são questões mais espinhosas mesmo, e de que forma introduzir esse assunto, despertar o interesse desses assuntos para a criança. Então, essa era a ideia do selo em geral. E a gente pensou que uma maneira ótima de começar seria justamente com essa coleção, uma coleção paradidática. Que é um nicho muito pouco explorado aqui no Brasil Muito e que pouco. faz falta para a formação Muito política pouco. dos nossos cidadãos. Sim, com certeza. Não, com certeza. Inclusive, a gente recebeu muita demanda de professor, que às vezes não tem como trabalhar em sala de aula, mesmo pais que chegam, mãe, o que é democracia? Como é que eu vou explicar isso para uma criança pequena e tal? Então, a gente quis pegar por aí, assim. Bom, são 4 volumes, os 2 primeiros falam justamente, um sobre ditadura e outro sobre democracia. Exatamente. E são livros que podem ser lidos sozinhos pelas crianças ou precisa de apoio do pai, de um Não, adulto? eles podem. Acho que uma criança, a partir de 8 anos, principalmente uma criança de 9, 10 anos, acho que tem autonomia para ler sozinho, sim. Eles são livros bem simples. Mas claro que o apoio do pai e do professor é bastante interessante. Serve até para os pais também, né? A gente está falando que tem pais que não conhecem esses conceitos, eles também vão se... Com certeza, com certeza. Eles são bem simples, assim. E eles são muito bonitos, são muito bem ilustrados. Cada volume tem um ilustrador. Tem um ilustrador novo, isso foi um trabalho da editora original espanhola. Eles que selecionaram esses artistas, um artista para cada volume. E... Enfim, acho que é isso. Bom, essa coleção foi lançada na década de 1970, na Espanha? Originalmente, sim. Originalmente, esses livros são de uma editora de Barcelona que não existe mais, a Gaia Ciência. Eles tinham acabado de sair da ditadura do Franco e a Gaia Ciência convocou uma equipe de educadores, é uma equipe plantel, que é quem assina o texto. E essa equipe multidisciplinar de educadores escreveu os 4 volumes e eles publicaram naquela época. O que aconteceu foi que isso esgotou e atualmente, agora, ano passado, uma outra editora de Valência, a Mediavaca, descobriu esses livros e quis reeditar. E foi aí que eles contrataram esses 4 ilustradores novos, mudaram o projeto gráfico, mas não alteraram o texto, justamente porque eles ficaram impressionados que, assim, meu Deus, faz muito sentido até hoje. Pois é, isso que a gente fica pensando. Tantos anos depois, os textos se mantêm atuais. Completamente atuais. E vocês tiveram que fazer alguma adaptação para o Brasil, para a realidade brasileira? Não, nenhuma. A gente achou... Aliás, isso foi até um critério para a gente selecionar os livros. Assim, a gente não gostaria de fazer adaptação. Quando a gente leu, a gente falou, nossa, está muito redondo. Não é o caso de adaptar, não precisa mudar nada, a gente optou por isso. O que a gente resolveu fazer foi um acréscimo, um texto de apoio acrescentando, né, informações novas e questionamentos, que é uma coisa extra. Não é, o texto em si está inalterado. Vocês acrescentaram o texto de alguns autores brasileiros para fazer uma espécie de uma reflexão? Exatamente. Ele sobre democracia é um texto do filósofo Leandro Conder. O Conder, né, faleceu ano passado, esse texto já estava pronto há um tempo. Quem cedeu para a gente foi a viúva dele e a gente colocou lá no final. E no de ditadura foi do professor da USP, o Rui Braga,
que assina um textinho de apoio especificamente pro ditadura, ambos comentando o tema, trazendo alguns questionamentos que não estão no livro, mas também amarrando um pouco a leitura. Bom, eu imagino que vocês tenham feito algum teste assim com as crianças, acompanharam algumas crianças lendo os livros. Como é que foi a reação delas, o interesse? A gente diretamente não. Nós da editora não, mas a gente tem um divulgador escolar que trabalha com, ele vai até as escolas, tal, apresenta os livros, e aí as professoras, né, dão um feedback pra gente, assim, de nossa, passei para os meus alunos, mostrei para o meu filho. A gente tem recebido feedbacks, a gente ainda não teve a oportunidade de ver uma criancinha brincando com eles. Então assim. as escolas têm manifestado interesse em tratar essas questões de política em sala de aula? Sim. Sim, porque é isso, né? Acho que a criança ela não fica alheia ao mundo, ela vê na internet, ela vê na TV, ainda mais agora que, né, investigação sobre corrupção, aí vem o papo do impeachment da Dilma, isso é golpe, isso é impeachment, isso tá certo, isso não tá. Ela quer participar, ela quer entender, ela não fica alienada disso, né? Ela quer... Então, as escolas têm sentido muita falta, porque chega a professora, o que é impeachment? É um belo material para ser trabalhado em sala de aula. Que além da democracia e ditadura, os outros 2 volumes são... o terceiro, que são classes sociais, e o quarto, mulheres e os homens, questão de gênero, muito importante é uma questão também. de gênero. A gente pode dizer que esse quarto volume é praticamente uma introdução ao feminismo, quase. Que é uma questão de igualdade de gênero, né? Dizer que não tem nenhum problema o menino querer brincar de boneca, ou a menina querer brincar de carrinho, ou o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Vai nesse sentido. E o classes sociais, que ele tenta... super difícil introduzir esse assunto para uma criança, né? Mas ele tenta abordar um pouco como é que o mundo do trabalho molda a nossa sociedade, né? Ok, muito obrigada, Thaís. Parabéns pela iniciativa. Obrigada Sucesso para vocês. Tá ótimo. Obrigada pela participação aqui hoje. Obrigada a vocês.